Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 11, no versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade e com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos a Tua bênção nesse tempo em que vamos olhar para a Tua palavra e que vamos refletir nela. E clamamos pelo Teu Espírito, que é aquele que inspirou a Tua palavra, de maneira que Ele possa soprar entre nós e que a gente possa ouvir e entender a Tua vontade para a nossa vida. Nos conduz e nos dirige. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Saímos do jardim, passamos pela cidade, teve o dilúvio, e agora nós estamos falando dos descendentes de Noé, que se fixaram ali na região na planície de Sinear, e então ali decidiram construir uma cidade, com uma torre, a fim de que fizessem o seu nome grande. A gente só entende bem esse texto, a gente só vai conseguir compreender tudo que ele traz em sua riqueza, porque embora sejam apenas 9 versículos, os teólogos dizem que esse texto é aquele texto carnudo, sabe, que tem muita coisa dentro dele. Então são apenas 9 versículos, mas muita coisa para a gente investigar. E a gente só entende bem esse texto se a gente, obviamente, entende o que aconteceu um pouquinho antes disso daqui. E há 2 domingos atrás, o Davi, ele de maneira muito, muito preciosa e brilhante, ele nos trouxe, nos contou, nos levou numa reflexão em termos daquilo que aconteceu nos dias de Noé. Noé foi um indivíduo separado por Deus, numa época, num mundo em que estava totalmente corrupto. Deus separou então Noé e então falou: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir tudo o que eu fiz. Porque a maldade do povo chegou até a minha presença. Eu não aguento mais isso. Eu estou arrependido de ter feito o homem e tudo aquilo que existe. Então, constrói uma arca, porque eu vou lavar tudo. Vou destruir tudo. E então Noé construiu a sua arca, entrou lá naquela arca, ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e cada um com a sua esposa, e então eles foram preservados por 40 dias e 40 noites, então eles foram preservados ali do dilúvio. O que isso tem a ver com Babel? Isso tem a ver que depois que o dilúvio, as águas do dilúvio baixaram, Deus ele deu uma mesma missão que ele tinha dado para Adão, ele deu para Noé. E falou: Noé, seja frutífero, multiplique-se e se espalhe pela terra. Isso você vê lá no capítulo 9, no versículo 1. E então Noé, ele aparentemente, se você lê o texto bíblico e entra ali no capítulo 10, você começa a ver uma descrição de um monte de gente, a chamada genealogia de Noé.
Quem são os filhos de Noé? Aí ele vai contar para nós lá a genealogia de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Depois ele vai falar para nós a genealogia de Cam. Depois ele vai falar a genealogia de Sem. E aparentemente, se você lê direitinho, ou você lê o texto de maneira contínua, parece que então eles cumpriram esse negócio que Deus tinha mandado eles fazer de povoar a terra, de se multiplicar. Aparentemente, se no capítulo 9 Deus chega e fala assim, olha, sejam férteis e multipliquem-se, e no capítulo 10 vem um monte de genealogia, você está falando, cumpriram o que tinham que fazer. Resolveram a parada. Tiveram filhos, multiplicaram-se. E é interessante você ver que no próprio capítulo 10, você tem o início das nações, com a descendência desses 3 filhos de Noé. E aí, quando você chega no capítulo 11, o capítulo 11 parece que ele dá um passo para trás. Ele começa dizendo, olha, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Peraí, já não tinha cumprido esse negócio de encher a terra, de se multiplicar, de colocar a imagem de Deus sobre toda a terra, através da reprodução da humanidade? Aparentemente, não. Aparentemente, aquilo que o capítulo 10 nos diz, que é chamado dentro da teologia de a tabela das nações, ele nos conta aquilo que aconteceu depois do capítulo 11. Nos conta aquilo que aconteceu depois do capítulo 11. No capítulo 11, a gente descobre como o capítulo 10 aconteceu. Como é que eles se multiplicaram, como é que eles se espalharam pela terra, como é que eles chegaram onde eles chegaram, e como é que as nações surgiram e as línguas surgiram, que descreve no capítulo 10. O capítulo 11 narra para nós isso. Então, o capítulo 11 é o capítulo que fala das origens, da origem das nações e da origem dos idiomas e das culturas. Agora, a gente só vai entender bem esse texto, não somente quando a gente entende isso, mas também quando a gente entende quem é que era a pessoa-chave nesse processo. E isso está lá no capítulo 10, eu queria que você olhasse com cuidado comigo. Lá no capítulo 10, abre aí no capítulo 10, a partir do versículo 8, tem uma coisa muito interessante. Olha só o que diz o versículo 8 do capítulo 10, diz assim, Cuxi, que era um dos filhos de Cã, tá? Noé teve um filho chamado Cã. E o Cã teve um filho chamado Cuxi. O Cuxi é neto de Noé. E o neto de Noé gerou também um filho, o Nimrod. Olha um nome bonito aí, isso aqui está querendo ter filhos, tá? Uma sugestão interessante para você. Então ele teve o Nimrod, ou seja, o Nimrod, ele era bisneto de Noé. Tá? Bisneto de Noé. E olha só o que o texto fala sobre esse indivíduo. Nimrod, ele foi o primeiro homem poderoso da terra. O primeiro homem poderoso da terra. Ele foi mais valente o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, na época que esse texto foi escrito, se dizia, valente como Nimrod. Ou seja, o homem era macho, véio. Esse daí era poderoso, guerreiro. Só que é muito interessante você ver o texto hebraico, porque o texto hebraico não somente dá a ideia de que ele era alguém guerreiro, um indivíduo poderoso, mas o texto hebraico nos traz a ideia de alguém que tinha um aspecto sanguinário. Ele era, na verdade, um indivíduo de mão pesada. Essa ideia de um valente, poderoso aqui, traz a ideia de alguém que tinha prazer em derramar sangue. Bisneto de Noé era um cara que curtia matar gente e era um cara sanguinário. E ele estabeleceu um reino para ele, à base da força. O versículo 10 diz assim, no início o seu reino abrangia Babel, olha só que interessante, Babel, está lá, ele tinha um reino que abrangia Babel, Ereque, Acabe, Acalné, da terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Sabe Nínive do Jonas, profeta Jonas? É essa daqui. Rebotir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. O personagem principal desse texto que nós lemos no capítulo 11, ele é apresentado para nós no capítulo 10.
O indivíduo que fundou a cidade de Babel é este indivíduo chamado Nimrod. Este indivíduo é o líder dessa turma que plantou ou que fundou essa cidade chamada Babel. E esse Nimrod, ele é muito interessante, porque ele está vivendo numa época em que todo mundo falava a mesma língua e tinha o mesmo modo de falar. E parece que ele está sendo redundante aqui, mas ele não está sendo redundante. Em outras palavras, o texto hebraico literalmente diz: eles tinham o mesmo lábio e o mesmo conjunto de palavras. Eles tinham o mesmo lábio, ou seja, eles tinham a mesma língua e eles usavam o mesmo vocabulário. Por exemplo, nós somos de fala portuguesa. Moramos no Brasil, somos brasileiros. E muito embora falemos português, se a gente chega em Portugal, ou em Angola, ou em Moçambique, ou nos países que foram colonizados pela coroa portuguesa, a gente descobre que tem umas mudançazinhas, né? A gente não sabe falar bem aquilo que, por exemplo, do jeito que o português fala, ou que o angolano fala. Eu lembro que eu trabalhei numa igreja e o meu assistente direto durante uma época foi um angolano, um seminarista angolano. Ele virava, de vez em quando ele soltava assim: tá tudo fixe. Velho, fala português, mano. Não, estou falando português. O que é fixe? Tá fixe. Fixe tá legal, tá beleza. Tá fixe. Ele chamava Tomás, falava: Tomás, traduz. Nem esse tipo de mudança essa turma experimentava. Eles tinham não somente uma só língua, mas eles tinham até o mesmo vocabulário. Porque todos eles falavam a língua de Noé e dos filhos de Noé. Agora, por que é importante falar isso? Porque a gente vive numa época que a gente gosta e está sendo pregado e difundido entre nós uma propaganda da unidade, uma propaganda do... Imagine só a música do John Lennon, né? Imagine só se não houvessem nações, se não tivesse coisas que nos separassem, a gente tem que viver mais naquele negócio da junção e não sei o quê. O interessante, gente, é que esse cenário, ele está sendo descrito na palavra de Deus como um cenário negativo, como algo que promove algum tipo de mal. Todo mundo falar a mesma língua e todo mundo ter o mesmo vocabulário, aos olhos de Deus não é bom, porque ele vira lá no versículo 5, na verdade no 6, ele diz assim: olha só, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que esse movimento de unidade, ele não é bom, porque aos olhos de Deus, ele não promove restritores do mal. Como todo mundo tem o mesmo líder, estamos lá debaixo do nosso ditador Mussolini Nimrod, Hitler Nimrod, seja lá quem for, esse homem é um ditador, estabelece uma cidade-estado, um reino monolítico, que não tem diversidade, não tem espaço para diversidade. Aqui, quem manda sou eu, a gente faz o que a gente quer. Na palavra de Deus, ele está dizendo, esse tipo de movimento, ele não traz segurança, ele não oferece restritores da maldade. Ele não oferece, em outras palavras, o que o texto está dizendo para a gente é que não mudou nada. Aquilo que o Davi falou 2 semanas atrás, a turma que veio depois do dilúvio também continuava sendo tão pecadora quanto a turma que ficou lá atrás do dilúvio. E outra, Deus tinha dado uma ordem para eles se espalharem. Deus tinha dado uma ordem para eles se multiplicarem. E olha só o que diz o versículo 2, diz assim: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Exatamente o oposto daquilo que Deus tinha dito para eles fazerem. Eu não quero ficar discutindo aqui ideologias políticas, mas me parece que esse texto está querendo dizer que em movimentos ideológicos, monolíticos, tirânicos,
em que o Estado está acima de tudo e de todos, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, em que não tem espaço para a diversidade, não tem espaço para a negociação. Isso não é bem visto por Deus. Por quê? Porque isso não oferece restritores da maldade. Se continuar desse jeito, diz o Senhor, eles vão chegar no fundo do poço, eles vão matar uns aos outros, eles vão se acabar. Então o que eu estou querendo propor para você é uma visão um pouquinho diferente daquilo que normalmente as pessoas ensinam quando leem esse texto. Normalmente a gente lê Deus multiplicando as línguas e separando esse povo todo, como se fosse um movimento de juízo, porque eles não obedeceram ao mandamento de se multiplicar. Mas, na verdade, isso daqui é um movimento de proteção e de graça de Deus. Multiplicando, dividindo esse povo, separando eles, levando eles para lugares. Eles não ficam num lugar único, eles não ficam ali à mercê uns dos outros, num ambiente que não tem restrição nenhuma para a violência, para o perigo e para a opressão. Em outras palavras, quando Deus ele chega nesse povo e fala assim, isso não está bom, vamos mexer nisso daqui. Isso é um movimento de Deus, de graça e não de juízo. Isso é um movimento de Deus falando assim, eu vou proteger eles deles mesmos. Porque esse modelo socioeconômico não é bom para eles. Aí você deve estar pensando assim, mas espera aí, então quer dizer que Deus é contra a unidade? Por que ele não então chama todo mundo para dentro da igreja, um monte de gente diferente, tal, não sei o quê? É exatamente porque é na diversidade que Deus se faz conhecido. Porque o nosso Deus é um Deus diverso. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas completamente diferentes, mas no entanto o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus, mas pessoas distintas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho, mas no entanto são um só Deus. O que a gente vê em Babel não é um reflexo da pessoa de Deus. Por isso que Deus está falando, eu vou precisar mexer nisso daqui. Eu vou precisar trabalhar esse movimento aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Agora, esse movimento desses indivíduos fala uma coisa muito interessante, porque eles dizem uns para os outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. E eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Deus tinha mandado eles se multiplicarem e se separarem, e levarem a imagem de Deus por todo o planeta Terra. Eles decidiram ficar ali e falaram assim, queremos uma cidade, queremos uma torre e queremos um nome. E são essas 3 coisinhas que eu quero trabalhar com você essa noite. Porque isso tem tudo a ver com a gente. Queremos uma cidade, queremos uma torre e queremos um nome. Acredite, sem saber, eu e você, nós somos habitantes de Babel. Por quê? Essa é a cidade dos homens. Essa é uma cidade que não existe para a glória de Deus. Este é um modelo social que não promove vida. Esse é um modelo essa é uma estrutura social que existe para o homem, para a glória do homem, para o deleite do homem, é tudo acerca do homem. Em outras palavras, a gente está falando de indivíduos extremamente egoístas, indivíduos extremamente centrados em si mesmos. Nós estamos falando de indivíduos que querem que a sociedade seja como eles querem que seja, que tudo lhes sirva, que seja para eles. É por isso que nós queremos uma cidade. É por isso que nós queremos nos estabelecer aqui e queremos que a banda toque do jeito que a gente queira. Aí você deve estar pensando, mas espera aí, pastor, o que isso tem a ver comigo? A gente não chega a ponto de construir cidades, mas você já percebeu que quando a gente se coloca acima de todas as outras pessoas, o nosso movimento é isolacionista? É de separação, de se fechar só com quem está jogando no meu time? Você já percebeu que o nosso movimento ele é isolacionista quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que as coisas acontecessem?
Você já percebeu que em relacionamentos, a gente abre mão de relacionamentos, a gente abre mão de pessoas, a gente abre mão de várias coisas simplesmente porque elas não estão acontecendo do jeito que a gente quer que elas aconteçam? Nós temos indivíduos aqui extremamente centrados em si mesmos, dizendo, o nosso jogo aqui é nosso, a estrutura, quem dá as regras somos nós. E nós não queremos nenhum tipo de interferência. Esta cidade é para satisfazer o meu eu. Indivíduos que se relacionam assim nos seus casamentos, eles estão fadados à separação. Porque casamento não foi criado para satisfazer o meu eu, foi criado para a glória de Deus. Indivíduos que se relacionam com as outras pessoas dessa maneira, dessa perspectiva, eles estão fadados a viver relacionamentos que hoje a gente chama de networking. A Bíblia chama de relacionamentos utilitários. Eu uso você enquanto você tiver alguma coisa para me oferecer. Até lá, não quero saber de você. Profissões, carreiras, formações, tudo isso passa por Babel. Eu quero a minha cidade, eu quero o meu império, eu quero o meu reino, eu não estou nem aí para Deus. Indivíduos que se voltam contra Deus vão se preocupar em construir os seus impérios, vão se preocupar em construir os seus castelos de areia, vão se preocupar em fazer os seus nomes, vão querer que as coisas toquem do jeito que eles querem. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, eu acho que você já deve ter percebido essa altura do campeonato na sua vida, que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer que aconteça. Seu filho não vai ser o que você quer que ele seja, sua mulher não vai ser o que você quer que ele seja. Isso é um golpe, muitas vezes, no nosso ego, né? Porque a gente quer tudo debaixo do nosso controle. Somos cidadãos de Babel e não sabemos. Todas as vezes que nós queremos ter controle sobre tudo e sobre todos. Queremos estabelecer os nossos impérios onde nós estamos. Indivíduos que não se relacionam, indivíduos que não sabem o que é o modelo social da cidade de Deus. Eles fazem a sua cidade dos homens. Mas a cidade de Deus, que tudo é para a glória de Deus, tudo que existe para servir a Deus, isso daí não tem espaço. Agora, deixe-me dizer uma coisa muito interessante, que pelo menos eu acho interessante. Esse egocentrismo, ele corrompe, ele é um movimento de corrupção de potencialidades. Porque o texto nos diz que no versículo 3, eles eram capazes de construção. Eles eram capazes de queimar tijolo. Eles eram capazes de desenvolver arquitetura. Eles eram capazes de fazer coisas diferentes. Eles eram capazes de criar, de construir, de trazer desenvolvimento. Lembra do sermão da cidade? São esses indivíduos. Só que porque são egoístas, o seu egoísmo corrompe as suas potencialidades. Quais são as tuas potencialidades? Ah, pastor, eu sou muito bom fazendo isso. Eu sou muito bom fazendo aquilo. Eu sou muito bom aqui fazendo aquilo outro. Mas se você é muito bom sendo egoísta, fazendo o que você faz muito bem, isso faz da sua potencialidade maldita. Porque essa potencialidade que eles tinham foi dada por Deus. Esses talentos, essa capacidade de desenvolvimento, essa inteligência, isso foi dado por Deus. Para quê? Para criar uma cultura de morte egocentrista? Não! Para promover vida. Só que porque são profundamente egoístas, porque voltaram-se contra Deus, eles usam as suas potencialidades a fim de produzir cultura de morte. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que não importa o quão brilhante você seja e eu sejamos. Não importa, se temos um approach egocentrista, nós temos uma potencialidade corrompida em nós. O que você faz bem? Quais são as tuas potencialidades? O Novo Testamento chama isso de dons e talentos. Quais são os dons e talentos que Deus nos concedeu? Quando exercemos nossos dons e talentos de maneira egoísta, nós estamos corrompendo aquilo que é de bom e produzindo uma cultura de morte. Egoísmo corrompe as nossas potencialidades. Agora o texto continua. E ele diz que eles queriam não somente uma cidade, construírem os seus reinos, seu reino, seu império, eles queriam uma cidade que tivesse uma torre.
E aqui, eu quero que você imagine isso comigo. Eles estavam ali na planície de Sinear. Planície, um lugar reto. E eles queriam colocar naquela planície uma cidade. E eles dizem, nós vamos construir com uma torre, olha só, com uma torre que alcance os céus. A sua versão, dependendo da que você estiver lendo, vai dizer assim, cujo topo alcance os céus. Então vamos imaginar essa cena. Você tem uma planície e uma cidade lá no meio da planície. E de repente você vê aquela torre enorme, alta. É isso que eles estão imaginando. O pessoal vai ver a gente de longa distância. Agora, o que isso tem a ver comigo, pastor? É que essa torre, ela tem fins religiosos. Fala do tipo de espiritualidade que aqueles homens em Babel viviam. E essa torre, ela tinha um formato de escadas, e o nome técnico dela é zigurat. Os arqueologistas, os teólogos, os indivíduos que estudam esses movimentos da antiguidade, eles nos ensinam que, especialmente na Babilônia, que é Babel, você encontra ali naquela região os chamados zigurates. O que são os zigurates? São torres que elas parecem que são escadas colocadas com degraus, e ela vai crescendo. Então ela começa com uma base larga, grande, e vai sendo colocado degraus. E na cultura mesopotâmica, essas torres, elas tinham um propósito: ser a escada dos deuses, tanto para aqueles que sobem, quanto para aqueles que descem. Por isso que ela precisa tocar os céus. Nós estamos falando aqui de um povo que decidiu virar as costas para Deus. E porque virou as costas para Deus, negou a sua obediência, construiu o seu império, mas não somente construiu o seu império egoísta, se tornaram indivíduos idólatras. Indivíduos egoístas fatalmente se tornaram idólatras. Aí você deve estar pensando assim, não, mas espera aí, pastor, eu não sou lá essas religiões aí que adora santo, que faz oferenda, que dá pulinho para Iemanjá, eu não sou idólatra. De fato, talvez a gente não adore o santo que está na parede, ou pule as sondinhas no final do ano, ou bote comida na encruzilhada. Mas talvez a gente vai encontrar a nossa segurança e a nossa identidade na mulher que a gente tem, no carro que a gente dirige, na conta bancária que a gente desfruta, dos recursos que nos são dados. E quando a gente coloca a nossa identidade e a nossa segurança nessas coisas, nós estamos adorando essas coisas. Isso é a definição mais básica de idolatria. Porque quando somos chamados para nos encontrar enquanto indivíduos em Deus, e encontrar a nossa segurança em Deus, nós encontramos a nossa identidade e a nossa segurança em outras coisas. Aí você já percebeu que na igreja a gente é mais... Não é só na igreja não, tá? Em qualquer lugar. A gente é o cara que trampa na firma tal, a mina que namora o cara tal, o cara que tem não sei o quê, o fulano que tem o talento e o tal. A gente começa a se identificar e encontrar a nossa segurança a partir das coisas criadas. Em outras palavras, a gente constrói as nossas torres de Babel. A gente não levanta zigurate no nosso quintal, mas a gente levanta torres que estão na nossa casa, estão na nossa vida, que roubam o lugar de Deus, e através delas nós achamos a nossa identidade, e através delas nós achamos a nossa segurança. Então, quando eu comecei dizendo para você que Babel tem tudo a ver com a gente, é por isso. Porque Babel fala de um povo que olha só para si, e troca Deus por coisas criadas, e nelas encontra a sua segurança e a sua identidade. Querido, eu não quero ficar bancando aqui uma de santarrão, porque eu não sou santarrão. Sou um cara cheio de defeitos. Minha esposa, se você quiser um dia sentar com a minha esposa para trocar uma ideia com ela, ela vai começar a te contar um monte de defeito meu. Mas um dia eu encontrei um rapaz,
E ele chegou para mim e falou assim: pastor, você é só pastor ou você trabalha? Aquela coisa que todo mundo pergunta para pastor, né? Você é só pastor ou você também trabalha, pastor? Aí eu virei para ele e falei assim: cara, depende, o que você está querendo dizer que eu sou só pastor? O que você quer? Não, eu quero saber se é a igreja que paga você ou é você que... Ou você tem como, você arruma um outro trabalho aí que você ganha dinheiro. Entendi. Eu falei: então, não, eu sou professor também, eu dou aula em seminários, dou aula de teologia. Então você trabalha. Eu falei: eu trabalho. Aí ele falou: interessante, é que você sabe, né, que hoje em dia é difícil isso. Como assim é difícil isso? Não, que venhamos e convenhamos. Ele não era crente, falou: hoje em dia essa pastorada aí, né, pastor? O pessoal aí é meio sem vergonha, né? Eu falei: olha, eu não sei, eu posso responder por mim. Aí ele falou: mas, pastor, gostei de você, porque se você é daquele que não depende de igreja, então você tem meu respeito. Aí eu fiquei pensando depois em casa, eu cheguei para a Isabela e falei assim: amor, eu acho que tem alguma coisa errada com a gente, ou comigo pelo menos. Porque de fato eu tenho colocado a minha segurança e a minha estabilidade no fato de que eu sou professor de teologia, ou porque eu ensino, ou porque eu faço alguma coisa na minha vida, e não porque eu sou servo de Deus. A Isabela virou para mim, eu achei que ela ia ministrar, e falou: amor, talvez seja isso mesmo. Você é pastor ou você só trabalha? O que eu estou querendo dizer para você, querida, é onde que você está colocando a tua segurança? Deixa eu dizer uma coisa para você, querida, nós estamos vivendo num país em crise, 14 milhões já estão na rua. Se você for demitido amanhã, segunda-feira, o que vai acontecer com você? Onde é que está a tua segurança? Onde é que está a tua identidade? Pastor, você é só pastor ou você trabalha? Ele estava me perguntando a minha identidade. Ele estava me perguntando onde é que eu tinha que colocar a minha segurança. Onde eu estou colocando a minha segurança? Eu devia ter respondido para ele: cara, eu nem sou só pastor e nem só trabalho. Eu sou servo de Deus e ponto. A minha segurança e a minha identidade está em Deus. A gente faz das nossas carreiras as nossas torres de Babel. A gente faz dos nossos recursos financeiros as nossas torres de Babel. A gente faz dos nossos relacionamentos as nossas torres de Babel. A gente faz das nossas habilidades as nossas torres de Babel. E nós nos curvamos diante dela todos os dias, esperando que as divindades subam e desçam por causa disso. É uma cidade, é uma torre, mas é também um nome. Nós queremos uma cidade e nós queremos uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Queridos, a teologia do nome no Antigo Testamento ela é extremamente importante. Por quê? Porque a teologia do nome, o nome fala muito acerca do indivíduo que assim é nomeado. A gente conversou um pouquinho sobre isso no dia que a gente falou sobre Caim e Abel. Não sei se você lembra. Mas deixa eu fazer uma rápida recapitulação aqui. O nome na Bíblia é um negócio muito importante, porque não somente fala de quem o indivíduo é e da sua identidade, mas de maneira geral vai falar até do seu destino e vai falar até daquilo que da sua história de vida. Por exemplo, você tem o caso em 1 Crônicas, lá no capítulo 4, de um indivíduo chamado Jabez. Acho que você já ouviu falar, é um nome que virou famoso depois que um indivíduo chamado Bruce Wilkinson lançou um livro chamado A Oração de Jabez, que é um livro lá de teologia duvidosa, mas ele fala uma coisa interessante lá naquele livro. Ele diz assim: Jabez ele recebeu aquele nome porque a mãe dele tinha dado à luz a ele com muitas dores. E Jabez e dor em hebraico é uma palavrinha que se você inverter vira Jabez, se você desinverter vira dor. Só que o interessante é que esse Jabez, embora ele tivesse um nome que falava de dor, embora tivesse um nome que falasse de ser um indivíduo difícil, esse Jabez, ele é um indivíduo extremamente abençoado por Deus, porque ele buscou o Senhor e falou assim: Oxalá que me abençoes e que me alargues as fronteiras, e que tua mão esteja sobre mim, e que não tires de mim a tua bênção. E por causa disso,
o seu nome acaba sendo uma espécie de epiteto, um título, que embora ele tenha isso, Deus fez isso. Embora ele seja isso, Deus fez isso. Mudança do nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque eu vou te usar como pai de grandes nações. Sarai vira Sara. Por quê? Porque eu vou mudar o teu nome. Então, o nome é um negócio importante na Bíblia. Porque não somente identifica, mas fala de quem o cara é. Eles estão querendo um nome. Em outras palavras, eles não estão conformados com aquilo que eles são. E aqui nós temos uma coisa paradoxal. Porque embora eles sejam aqueles indivíduos que querem fazer o seu reino, que colocam a sua segurança nos seus deuses, que fazem as escadas para o céu, que são indivíduos que são centrados em si, ainda assim não sabem quem são. Porque eles querem um nome, e não somente o nome, eles querem um nome famoso. E ser pastor às vezes é um negócio complicado. Porque às vezes as pessoas não te conhecem, mas sabem que você é pastor. Porque já ouviu você falar em algum lugar. E aí às vezes você acaba sendo rotulado, e talvez você que experimente, especialmente o pessoal aqui que é músico, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um rapaz que é músico. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, como é que é esse negócio aí de ser músico e tal? E como é que você lida com essa situação da tua vida aí, de as pessoas te conhecerem sem que você os conheça? Aí ele falou, pastor, é muito legal. De fato é um negócio sensacional. Por quê? Porque é legal, às vezes você chegar, tá andando aí na rua e alguém te para, eu te conheço, você está naquela banda tal. Então, é isso aí. Isso é legal, pastor. Eu falei, joia. E por que é ruim? É porque as pessoas vêm falar com a gente e sabem tudo acerca da gente de maneira que nos constrange. Em outras palavras, eles vão dizendo quem a gente é. Aí eu virei e falei, me explica melhor isso daí. Ele está falando, às vezes eles vêm dizer para nós, achando que nós somos uma coisa, mas na verdade nós não somos aquilo. Porque leram alguma coisa, porque ouviram uma música, porque tem algum vídeo na internet, porque tem isso. Deu para entender? Então, em outras palavras, nem isso vai resolver o problema deles. Em outras palavras, nem esse movimento vai resolver o problema deles. Queremos um nome famoso. Queremos glória. É onde eu estou querendo chegar. Queremos o meu nome escrito em cima da mesa. É isso que a gente quer. Queremos o crachá. Queremos a promoção. Pela promoção? Não. Porque eu quero a glória da promoção. Quando o texto bíblico está dizendo para nós que esses homens, eles desejam e aspiram ser o que eles não são, e tentam resolver isso de maneira que não lhes dá conta. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, esses indivíduos têm um problema satânico. Porque aquilo que Satanás, antes da queda, era um anjo de luz, querubim, belíssimo. Só que ser o que ele era, não lhe era suficiente. Ele diz, subirei ao alto céu e serei famoso. Serei glorioso. Subirei ao alto monte, desculpa. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, em Isaías, capítulo 14. E elevarei o meu nome acima das nuvens. E farei o meu nome famoso e glorioso. Serei semelhante ao Altíssimo. O que você aspira? Quais são os movimentos que ardem no teu coração? O que te dá inspiração? É uma inconformidade com o ser? Ou é um movimento de promover a glória de Deus? Nós temos uma cultura de glória para mim. Nós temos uma religião de idolatria que quer me satisfazer. E nós temos um modelo social que é para o meu ego. Eu quero encerrar esse texto, esse tempo de reflexão, falando de um outro indivíduo. Um indivíduo chamado Apóstolo Paulo. A história dele está lá em Atos.
Eu não vou ter tempo para ler toda, mas eu quero resumir uma coisa, e a gente vai chegar num textinho lá em Atos, no capítulo 6. Paulo era um indivíduo assim, glorioso, benjamita, matou, perseguiu a igreja, Nimrod. Só que um dia caiu do cavalo. Teve o seu nome mudado. Saulo se tornou Paulo. Aquele que era Saul em hebraico, que é o nome de um rei, se tornou Paulo o pequeno. E isso só aconteceu por causa da cruz do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você é que talvez você esteja construindo torres na sua vida. Eu talvez esteja construindo torres na minha vida. Quando na verdade nós devemos estar olhando para a cruz do Senhor Jesus Cristo, que muda a nossa perspectiva da construção dos nossos impérios, das construções das nossas torres e da busca por um nome famoso. Da busca pela glória que não nos pertence, da busca por aquilo que não nos é devido. Na cruz o Senhor Jesus Cristo mudou, inverteu completamente esse paradigma. E Ele disse: Senhor, está consumado. Por quê? Porque Ele abriu mão dele mesmo. O Senhor Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, vai nos dizer que Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Porque eu usurpo toda vez que eu digo, eu quero um nome famoso. Não usurpou. Ao contrário, tomando a forma de homem, fazendo-se servo, humilhou-se e assumiu e foi até a morte, e morte de cruz. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é que a inversão da torre é o movimento da cruz. A derrubada da torre significa o levantamento da cruz. A quebra dessa maldição de Babel acaba na cruz do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que lá em Atos, no capítulo 2, você tem o mesmo fenômeno acontecendo, só que de maneira inversa. Em Gênesis 11, nós temos Deus usando línguas para espalhar o homem pela terra. Em Atos capítulo 2, Deus usa essas mesmas línguas para trazer estes indivíduos a mensagem do Evangelho. A graça do Senhor Jesus Cristo reverte a maldição do Éden. As línguas que foram usadas para dispersar são as línguas que são usadas para trazer. Para quem? Para Jesus. São as línguas que são usadas por Deus. Para quê? Para levar para a graça. Para quebrar cidades malditas. Para quebrar torres malditas. Para quebrar fama maldita. E apontar para a pessoa do Senhor Jesus. Queria dar um tempo para você pensar na sua vida. E refletir sobre essas coisas que você ouviu. Eu queria terminar esse tempo de maneira um pouquinho diferente de como a gente faz normalmente aqui. Eu queria convidar você a não somente olhar para a sua vida, para o seu coração, mas quando terminar o culto, se você está aí com a tua esposa, com algum amigo, faz uma pergunta assim, talvez que possa ajudar vocês a pensarem nessas coisas. Que é, você identifica em mim? Me ajuda a identificar movimentos de torre, movimentos de cidade e movimentos de um nome, de maneira que a gente possa juntos fazer isso e colocar na cruz, debaixo aos pés da cruz do Senhor Jesus. Você me ajuda nisso? Por que eu estou pedindo para você ir falar com teu irmão? Porque a reversão da torre, que é do ego, a reversão da torre está na cruz, que é para o meu próximo, que é no meu amigo, que é no meu irmão. A reversão da torre está no meu próximo. É em Jesus. Então, quando você, depois de fazer o teu pensamento e depois de fazer tua autoavaliação, vira para o teu
amigo, uma pessoa que você é íntimo, se você é casado com a tua esposa, com teu marido, teu namorado, tua namorada, um amigo íntimo, fala, você identifica alguma coisa na minha vida, seja honesto. E vice-versa. Esse é o movimento da cruz. Quebrando torres. Minando completamente qualquer movimento de construção de ego, qualquer movimento de construção de ídolos, qualquer movimento de construção de fama indevida. Senhor, me ajuda. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. E nós queremos pedir que o Senhor nos conduza nesse processo de minar as nossas torres, de implodir elas da nossa vida. E só vamos fazer isso, ó Pai, se a gente levantar a cruz do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. De maneira que a gente possa viver para Ti, de maneira que a gente possa andar contigo, e de maneira que a gente possa desfrutar de uma sociedade chamada igreja sadia, de um movimento espiritual centrado na cruz, e de um movimento cultural em volta do Teu nome, e não em volta do nosso ego e da nossa fama. Quão pequenos somos, Pai. E ao mesmo tempo, tão perdidos, tão ingênuos. Então ajuda a nós essa noite de maneira que sejamos, Pai, conduzidos pelo Teu Espírito e abençoados pelos nossos irmãos. De maneira que a gente possa olhar para a nossa vida e tendo o nosso irmão como espelho da nossa alma, porque somos chamados para viver na coletividade, na comunhão do corpo, que é exatamente o contrário de Babel. Nos conduz e nos orienta. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.